Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série de lives para a terceira idade, onde eu ensino o idoso a ter a melhor saúde para aproveitar a vida. Eu sou o professor Cleiton Marinho, sou especialista em exercício físico para idosos. E o tema da live de hoje é como melhorar o sono na terceira idade. E falando sobre isso, vários idosos às vezes não dão muita atenção para o sono. Mas por que o sono ele é tão importante para todo mundo, inclusive para a pessoa idosa? Porque é durante o sono que o nosso corpo ele fortalece o sistema imunológico, ele tem uma liberação de hormônio que vai ajudar a reparar o nosso sono, a aumentar o nosso descanso, ele vai consolidar a nossa memória e vai trabalhar outras funções de extrema importância para o nosso organismo. Então é importantíssimo que você, que tem mais de 60 anos, tenha uma boa qualidade e quantidade no sono. Porque alguns idosos não se atentam tanto a isso e não tomam o devido cuidado com o sono. Porque eu já até ouvi. Não, mas isso é assim mesmo, com a idade o sono vai ficando ruim e isso vai acontecendo, é comum. E muitos idosos têm problemas com o sono e julgam isso normal. E quando eu vejo pesquisas que mostram que 1/3 da população tem algum problema de sono, eu vejo que tem ações que precisam ser tomadas. A gente precisa fazer alguma coisa para conseguir mudar isso. E quando eu falo disso de 1/3 da população, eu estou falando de toda a população. Isso não é específico para idosos, mas idosos têm ainda mais problemas de sono. Um exemplo, algumas alunas que fazem parte do meu programa, elas têm problema de sono. Algumas têm insônia, outras tomam remédio. E eu fiz uma aula exclusiva com elas para mostrar alguns pontos importantes. Eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês também. Porque é muito importante que vocês melhorem a qualidade do sono de vocês. Isso é fundamental. E quando eu falo de melhorar o sono, eu não falo apenas de dormir por mais tempo. Mas eu falo de dormir por mais tempo e dormir melhor. Então a gente tem duas variáveis para melhorar no sono, a quantidade e a qualidade, ou seja, quantidade e qualidade. É o aspecto quantitativo de horas dormidas e o aspecto qualitativo de como é teu sono, se é pesado, se qualquer barulhinho tu acorda por conta disso. Então é importante olhar esse fator. O mínimo recomendável para que você durma é de 6 horas. Então esse tempo ele varia de 6 a 8 horas. E que você consiga não acordar com muita frequência durante a noite. Eu já vi casos de idosos que acordam inúmeras vezes, levanta, vai no banheiro, vai na geladeira, volta para dormir. Então isso é muito ruim, porque você não consegue ter qualidade no sono. Então esses dois fatores eles são fundamentais para você ter uma boa noite de sono. Outro fator que é interessante de vocês observarem é a rotina semanal de vocês. Como assim? Segunda a segunda. Segunda a domingo. Vamos dizer que segunda-feira vocês dormiram muito mal. Não conseguiram ter um sono profundo, não conseguiram ter uma qualidade, dormiram poucas horas. Mas se isso não for uma rotina, se não acontecer com frequência na tua vida, se você no outro dia recuperar, conseguir dormir e a sua semana você conseguiu manter uma quantidade de horas, uma média de horas de 6 horas, já é algo bom também. Então a gente não precisa olhar só para um dia, a gente pode olhar na semana. Como tem sido sua rotina semanal de sono? Tem conseguido dormir bem ou não tem? Agora, se isso é frequente, se sempre você tem dormido mal, tu vai dormir e acorda mais cansado que antes, é algo que a gente deve olhar e prestar atenção. E em algumas pessoas isso é crônico. Como assim? Acontece já há bastante tempo. Isso aqui é crônico. E algumas pessoas têm essa dificuldade há meses, outras há anos. E isso pode variar de pessoa para pessoa. O importante é que tu consiga mudar alguns hábitos, que isso já vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Pessoas que dormem mal e têm já alguma doença, algum problema por conta disso, o que eu vou falar vai ajudar, mas não é solução. Talvez precise de fato de ir no médico,
de tomar algum remédio, isso o médico vai falar. Mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje é sobre algo que vai ajudar vocês a curto, médio e longo prazo, que vocês coloquem isso em prática, e isso não vai incluir o uso de remédio. Isso vai incluir uma rotina mais saudável, uma alimentação melhor, alguns fatores que você vai mudar para conseguir ter mais qualidade do sono. E antes de mais nada, eu preciso contar para vocês algumas histórias, para que vocês entendam alguns casos e talvez até vejam esses casos semelhantes. Talvez um caso que eu conte aqui seja semelhante ao teu. A primeira história que eu vou contar é de uma ex-aluna que no período que eu vou contar, ela tinha 92 anos. Na época que eu dava aula para ela, ela tinha 92 anos. E essa aluna, ela tinha muita dificuldade para dormir. Muita dificuldade mesmo. Ela ia para a cama de madrugada e eu dava aula para ela às 11 horas da manhã. Já teve uma situação que eu cheguei na casa dela 11 horas da manhã e essa aluna estava dormindo. Porque ela só conseguiu se deitar às 4 horas da manhã. Olha que coisa estranha, 11 horas da manhã a aluna estava dormindo no meio de semana, porque ela não tinha uma boa qualidade do sono. Ela não tinha uma boa qualidade do sono, não tinha uma boa quantidade de sono. Ela dormia, acordava, ia no banheiro, levantava, descia. Enfim, ela não conseguia ter uma sequência boa. E ela ficava, deitava, acordava, dormia, deitava, acordava, dormia, e ela não conseguia entrar no sono profundo. E isso era muito ruim para ela. E o que ela fazia de errado? Vamos colocar aqui os pontos errados que ela fazia durante o dia, que é importante eu falar isso para vocês, que às vezes vocês fazem e nem sabem que estão errando. Então o que ela fazia de errado? Primeiro, ela ficava assistindo televisão até de madrugada. Gente, ela falava: ah, professor, mas os programas que eu gosto só passam depois da meia-noite. Então eu vou ficar acordada até depois da meia-noite, porque aí eu vou assistir o programa que eu gosto. Ela ficava na sala até tarde. Aí de repente ela dormia no meio do programa. Aí quando ela acordava, 1, 2 da manhã, tinha outro programa. O que ela fazia? Ela continuava assistindo. Aí depois dormia no meio desse programa e acordava às 4 da manhã. E aí ela ia se deitar. Ou seja, ela deitava, acordava com um detalhe. Isso numa poltrona, com uma posição completamente errada, o que gerava dor. Todos esses fatores dela ir deitar, ficar na posição, dela ir sentar, ver televisão até tarde, ficava na posição inadequada, sentia dor, mudava de posição, dormia na posição que gerava dor, de repente olhava, via mais televisão, dormia de novo. Olha tudo isso que acontecia de madrugada, enquanto era para ela estar dormindo. Então, ela pegava e fazia isso, aí dormia 3, 4 da manhã, já teve dia de virar a noite. E aí, no outro dia ela dormia até tarde, dormia até 10, 11, meio-dia. Aí sabe o que acontecia? Ela acordava, lanchava no horário que ela acordava, almoçava no meio da tarde, aí depois do almoço o que ela ia fazer? Ela dormia mais. Só porque não era aquele sono de 15, 30 minutos. Ela ficava dormindo mais de 1 hora, mais de 2 horas. E aí ela olhava, aí ela acordava de novo 6 da tarde. Aí de repente ela fazia alguma atividade, ia olhar o jardim, de repente assistia mais televisão, mandava mensagem para algumas pessoas. E ela tinha o hábito de sempre tomar muito café. E quando ela tomava muito café, o café ela falava que dava energia para ela. Ela tomava café até tarde. Aí o café desregulava o sono dela e ela não conseguia dormir bem de novo. Porque ela queria assistir um programa que ia até tarde, porque o café atrapalhava o sono dela. Então vocês conseguem enxergar que ela entrava num ciclo vicioso? Se ela não tomasse café, ela ficava sonolenta. Se ela ficasse sonolenta, ela dormia tarde. Então, gente, ela entrava num ciclo vicioso e ela não conseguia sair desse ciclo vicioso. E o sono dela ficava cada vez pior. E com outro detalhe, ela não tinha uma boa alimentação. Ela tinha muitos alimentos que eram estimulantes, que deixavam ela acordada, pilhada, que tinham muita cafeína, que tinham alguns estimulantes na alimentação. E isso atrapalhava o sono dela também, porque ela consumia isso depois das 18, 19 horas. Quais as consequências que essa aluna tinha por conta dessa falta de sono? Porque ela dormia mal. Então ela tinha sonolência o dia inteiro, igual eu falei pra vocês, ela dormia. Ela via um filme, à tarde dormia, ela se sentava no local, ela estava dormindo.
ela não dirigia mais essa aluna, mas se essa aluna saísse de carro, ela tinha um grande risco de dormir enquanto dirigia. Então o nível de sonolência dela era extremamente alto e constantemente ela tinha que tomar algum estimulante para acordar. E igual eu falei para vocês, estimulante atrapalhava o sono no mesmo dia. O nível de estresse dela era extremamente alto. Tinha dia que eu chegava na casa dela para dar aula, ela estava extremamente estressada, sem nenhum motivo aparente. Sabe por que ela estava extremamente estressada? Porque quando a pessoa dorme mal, ela tem uma desregulação dos hormônios. O hormônio chamado cortisol ia lá para cima. E esse hormônio é relacionado ao estresse. Então isso ia afetando o humor dela. E ela vivia em constante estresse. Ela já tinha uma suspeita de Alzheimer. E esse sono ruim piorava a memória dela. Ou seja, cada dia que passava ela ia piorando esse sono. E isso ia levando a um declínio da memória. Ela ia esquecendo coisas simples. E um dos fatores era o sono. Ela tinha até parado de ler. Porque quando ela lia, ela tinha um livro de 50 páginas. Ela lia na segunda-feira, por exemplo, da página 1 à página 10. No outro dia, ela já não conseguia ler de novo. Porque quando ela ia para a página 11, ela não lembrava o que tinha nas páginas anteriores. Então ela parou de ler. E um dos motivos que levou a esse declínio cognitivo também é essa falta de sono, essa desorganização da rotina. O sono, quando ele é totalmente desregulado, você tem hormônios que controlam a saciedade. Esses hormônios ficam desregulados. O hormônio que fala para você, que dá um sinal de saciedade, ele demora para ser ativado. E o hormônio que dá sinal de fome, ele é ativado constantemente, que aumenta a chance de sobrepeso, obesidade e ainda altera níveis de glicemia, o que pode aumentar a chance da pessoa ter diabetes tipo 2 ou entrar no período de pré-diabetes. Então, todos esses fatores são alterados por conta do sono. E quando a gente começou a treinar, quando eu descobri todas essas coisas erradas que ela fazia por conta do sono, eu fui estimulando a ela mudar alguns pontos. Só porque a família dela era muito resistente em relação a isso. A família dela morava com ela e as pessoas às vezes gostavam que ela ficasse mais tempo dormindo. E aí alguns pontos ela mudou no início, mas ela era muito resistente a isso. E ela conseguiu ter uma melhora, mas não foi uma melhora significativa. Ela não conseguiu ter uma higiene do sono, que é o que eu vou ensinar para vocês mais à frente. Que é importante você ter essa higiene do sono para você conseguir ter qualidade. Você tendo qualidade no sono, você já melhora sua vida em inúmeros fatores. E eu vou contar uma história 2. A segunda história que eu vou contar é de uma outra aluna. Igual, eu costumo colocar um nome fictício para os alunos, porque eu não falo o nome real deles, porque eu não posso expor os alunos. Então vamos dizer que essa segunda história é da Joana. Vamos lá. A Joana, quando eu a conheci, essa aluna dormia depois de 1 da manhã. E aí, ela tomava pelo menos 2 remédios para dormir. Tinha um sono bem superficial, qualquer barulhinho ela disse que acordava. Inúmeras vezes durante o dia, durante a noite, ela acordava para ir no banheiro ou para ir na geladeira, ela tinha esse hábito. Um dos remédios que ela tomava para dormir era antidepressivo. E além desses 2 remédios que ela utilizava para dormir, ela utilizava mais 2 ou 3, não lembro exatamente de cabeça, a mais. Ou seja, ela tomava entre 4 e 5 remédios durante o dia, sendo que 2 eram para dormir e um desses 2 era um antidepressivo. E o que acontece? Algo que incomodava muito ela eram as dores, porque ela tem fibromialgia. Então essa aluna muitas vezes acordava porque ela não encontrava uma posição boa e adequada para ela dormir. Então ela acordava com alguma dor e virava para um lado e virava para o outro e demorava para dormir. E essas dores eram muito recorrentes, tanto no período de sono quanto no dia a dia, quando acordava. E quando essa aluna começou a se exercitar e mudar alguns hábitos que eu ensinei para ela já não ficar tanto tempo, ficava em televisão antes de dormir o tempo todo, para ela evitar, ela tinha um hábito muito de ficar com ela tinha esse hábito de ficar com tablet, ela pegava o tablet dela e ficava assim o tempo todo. Antes de dormir estava aqui no tablet, constantemente.
Tava deitada com a cabecinha assim e mexendo no tablet, jogando algum jogo, vendo alguma notícia. E aquela luz não é algo bom, não estimula você, não faz seu corpo, luzes antes de dormir, não faz seu corpo entender que é hora de dormir. Então você não tem liberação adequada de um hormônio que ajuda você a dormir. Então os exercícios, depois que ela começou, os exercícios ajudaram nessa questão da dor. Ela começou a fazer um passo a passo de higiene do sono, começou a melhorar. Ela começou a dormir meia-noite no primeiro momento, ela dormiu 1 hora, passou a conseguir dormir meia-noite. E após algum tempo ela foi conseguindo dormir um pouco mais cedo. Hoje em dia ela dorme 11h20, 11h30. Não é o ideal, mas é muito melhor do que dormir 1 da manhã. Então ela já conseguiu regular mais o sono dela. E com os exercícios, as dores que acordavam bastante ela de madrugada diminuíram. Então, se as dores diminuíram, ela já consegue ter mais qualidade do sono. Porque o maior motivo que acordava ela de madrugada eram essas dores. Então, se as dores diminuíram, ela tem conseguido dormir mais. Ela aumentou a qualidade do sono dela. Outro detalhe também, ela bebia muita água. Ela pegava um copo gigante, cheio, antes de dormir e bebia. E aí ela acordava de madrugada com vontade de fazer xixi, de ir no banheiro. E não conseguia ter uma boa sequência do sono. E isso também foi uma dica que eu dei para ela, muito simples. Parar de beber tanta água antes de dormir. Que ia fazer com que ela ficasse mais tempo deitada, dormindo, e não precisaria levantar sempre para ir no banheiro. E teria que aumentar esse consumo de água durante o dia. Então ela conseguiu ajustar esses detalhes e tem melhorado a qualidade do sono dela e a quantidade. Cleito, a quantidade e a qualidade do sono dela tá ideal? Ainda não. A gente precisa melhorar alguns pontos. Ela ainda toma os remédios, ela diminuiu a dosagem de um, mas ela ainda toma. Mas ela já melhorou. Ela já sente que quando ela acorda, ela já acorda mais recuperada. E um dos maiores motivos que eu vejo são alguns idosos acordando mais cansados do que antes de quando dormiram. Ou seja, se tu vai dormir, a ideia é que quando tu acorde descansado. Não é essa a ideia? E eu vejo muitas pessoas falando: professor, eu fui dormir, acordei pior do que eu tava. Fala assim, gente, como é que pode? Se a função do sono é ser reparador, por que tu tá dormindo e tá acordando pior do que quando você dormiu? Tá errado. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Pois é. E para alguns casos são mais complexos, mais crônicos, mudar isso que eu vou falar para vocês vai ajudar? Vai. Mas talvez não seja uma ajuda tão grande. Alguns casos precisam ter um acompanhamento médico. Outros casos já vão conseguir melhorar muito. Eu tive alunas que relataram uma grande melhora com passos que elas conseguiram colocar dessa rotina de sono, que melhoraram bastante essa qualidade do sono. E qual o intuito de eu ter contado essas duas histórias para vocês? De uma aluna que mudou alguns hábitos e de outra que não mudou. Esses dois casos, eles são bem semelhantes. São de alunas idosas que estavam completamente desregradas com o sono. E algumas mudanças com algumas mudanças você pode conseguir melhorar um pouco do seu sono. E isso vai te trazer inúmeros benefícios. Então, esses detalhes, pequenos detalhes, vão te ajudar bastante. O emocional atrapalha o sono. Carlos, com certeza atrapalha o sono. O que eu observo com uma certa frequência? Nesse período de quarentena, o nível de estresse da maioria das pessoas está um pouco elevado, está mais alto. Então, é interessante que vocês coloquem atividades que ajudem, atividades de lazer, atividades religiosas, enfim. Atividades que consigam ajudar vocês a terem controle melhor sobre o estresse, para controlar o emocional de vocês. Conseguindo controlar isso, com toda certeza, vocês vão conseguir dormir melhor também. Então o emocional, sim, ele contribui muito para a piora do sono. Ele diminui a qualidade do sono. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E assim, o que as pesquisas, o que a ciência diz? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho um embasamento. Eu fui em um artigo, eu pesquisei. E o que a ciência diz sobre isso? E eu trouxe um artigo aqui para vocês falando justamente isso.
Esse estudo ele foi publicado no Journal Clinic Sleep Medicine, meu inglês, mas jornal que estuda medicina do sono. E o título desse artigo é Qualidade do sono, duração do sono e risco de doença cardíaca coronariana. Meu Deus, o que é isso? Esse estudo ele foi feito com mais de 60 mil pessoas. Gente, com mais de 60 mil pessoas. Ou seja, ele foi um estudo feito por alguns anos, por mais de 15 anos, para ser mais exato, para avaliar o que o sono ruim poderia causar na vida dessas pessoas. E essas pessoas elas tinham mais de 40 anos. Então vamos a um ponto. Se pessoas com mais de 40 anos tiveram inúmeros malefícios com o sono ruim, pessoas com mais de 60 anos vão ter muito mais malefícios com o sono ruim. E esse estudo, ele foi acompanhando essas pessoas ao longo da vida. Tinha alguns questionários. A pessoa respondia alguns questionários falando: eu durmo mais de 6 horas por dia, eu durmo menos de 6 horas por dia, eu acordo com facilidade, eu não acordo com facilidade, eu tenho um sono que eu durmo igual... Eu já ouvi esse termo, eu durmo igual pedra, eu não acordo fácil, eu tenho um sono muito profundo. E outras pessoas falavam: não, meu sono é muito sensível, qualquer barulho que tem, eu escuto a pessoa abrindo a porta, eu já acordo assustado. Então, tudo isso nesse artigo foi analisado, as pessoas tinham esse relatório, iam escrevendo e detalhadamente elas falavam como era a qualidade do sono delas, como era a questão do exercício, quais eram as doenças que elas tinham. E esse estudo, ele constatou uma relação do sono direta com a inflamação do nosso corpo. E quando o nosso corpo está inflamado, ele tem inúmeras doenças. E essa inflamação também estava relacionada com a depressão, com a saciabilidade. Igual eu falei para vocês, pessoas que dormem pouco, que dormem de uma maneira que não tem qualidade, que não tem quantidade no sono, tem uma desregulação dos hormônios e isso gera uma alteração da saciabilidade. Então as pessoas comem muito mais, comem coisas mais calóricas que não fazem tão bem para a saúde. Isso pode alterar também a curva glicêmica, você vai estar mais propenso a ter diabetes. Então isso modificava também a saciabilidade e outras doenças envolvidas, além de doenças cardiovasculares. Que essa pesquisa mais na frente ela vai falar muito sobre doenças cardiovasculares. Essa pesquisa ela falou o seguinte: 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então se você tem 60 anos, 20 anos, você passou dormindo. E esses 20 anos que você passou dormindo, eles foram fundamentais para você, porque o sono é onde a gente vai se recuperar para conseguir viver com qualidade de vida, fazer nossos afazeres, estudar, trabalhar, nos concentrar para fazer alguma coisa que a gente precisa fazer. Eles descobriram também que tem uma relação entre um sono ruim e um estilo de vida ruim. Ou seja, se você dorme de maneira inadequada, menos que 6 horas por dia, tem um sono muito ruim, toma inúmeros remédios para isso, seu estilo de vida vai ser comprometido. Por quê? Porque uma coisa vai levando a outra. Todo mundo sabe o que é efeito dominó? Um exemplo, tem várias canetas em pés. Aí essa caneta cai que derruba essa e vai derrubando outra. Isso é chamado de efeito dominó. Então, o sono ruim, ele vai levando a um efeito dominó de outros fatores da tua vida. Como assim, Cleito? O sono ruim vai te levar a uma qualidade de vida ruim, que vai te levar a uma alimentação ruim, que vai te levar a uma desregulação dos hormônios, que você vai ficar mais estressado, vai te gerar sonolência no decorrer do dia, você vai querer comer um monte de coisas, você vai perder o controle, você vai ter uma diabetes, você pode ter uma doença cardiovascular. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Nossa, Cleito, que tanto de coisa ruim que você falou. Por que você está falando isso? Porque eu li o artigo, gente. O artigo está falando isso. Vários artigos têm mostrado isso. Alguns idosos não dão atenção, falam: não, o sono é assim, eu já tenho mais de 60 anos, é assim mesmo, é normal, é só tomar esse remédio que esse remédio vai me ajudar. E não é assim. Eu preciso falar para vocês que isso não é normal, vocês conseguem melhorar a qualidade do sono de vocês. E vocês precisam melhorar a qualidade do sono de vocês. Esse estudo ele nos mostrou que das pessoas que dormiram menos de 6 horas por dia, ao longo de uma vida, gente, eu não estou falando de um dia você dormir menos que 6 horas, de uma semana, de um mês,
Eu estou falando ao longo de anos. Mais de 10 anos dormindo de forma inadequada, não conseguindo controlar seu estresse, tendo alimentação ruim, tendo um estilo de vida ruim. Eu estou falando isso a longo prazo. Se você faz isso um dia, se um dia na semana você não conseguiu dormir bem, não tem problema, você vai controlar o resto da tua semana. Agora, se você faz isso por um dia, por uma semana, por um mês, por 2, por 6, por um ano, por 10 anos, isso pode comprometer. E essas pessoas, olha só o que essa pesquisa falou, que dessas pessoas, mais de 60 mil pessoas, 4,5% tiveram infarto. E um dos fatores delas terem infarto foi elas dormiam menos que 6 horas por dia. Elas passaram mais de 10 anos com esse sono ruim e elas tiveram infarto. E outro detalhe, dessas pessoas que tiveram infarto, foi no questionário que elas tinham, que elas respondiam para essa pesquisa, essas pessoas usavam pílulas para dormir. E foi mostrado, foi diagnosticado nesse estudo que pessoas que usam isso têm pelo menos 8 vezes mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Gente, 8 vezes mais. 8 vezes mais. É um número muito alto. Então, se você faz uso, se você se automedicamenta, se você já fez isso, vou tomar só um remedinho aqui para dormir que não vai interferir em nada. Gente, tentem mudar seus hábitos para controlar isso. Cleiton, eu não quero mudar. O que é que vai acontecer? Acabei de falar. O estudo acabou de falar. Então, tenta ver o que você consegue mudar do que eu vou passar para vocês. Isso eu consigo. Aqui o exercício vai me ajudar nisso. Aqui eu vou parar de tomar um pouquinho. Eu vou evitar alguns alimentos em alguns horários. Eu vou melhorar minha alimentação. Eu vou parar de comer tantos alimentos industrializados. Eu vou controlar melhor meu estresse. Olha o tanto de coisas que você pode fazer. E outro detalhe. As pessoas que tiveram menos horas, menos qualidade, tiveram também risco aumentado para doenças cardiovasculares. E tem mais. Outros detalhes. Quando a gente dorme mal, tem um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele eleva, ele vai lá para cima. E o cortisol ele pode desencadear o aumento do peso corporal, pode gerar um sobrepeso em você, pode gerar obesidade, pode gerar alguma resistência à insulina também, que é ruim, e pode gerar o aumento da pressão arterial. E isso, constantemente, você fazendo isso de forma crônica, pode gerar uma hipertensão arterial, que é o chamado de pressão alta. Outro detalhe, isso gera um aumento da inflamação no corpo. O corpo vai ficar mais doente, você vai ficar mais exausto, você vai ficar com dores nas articulações. Gera alterações a nível de saciedade, que eu já falei pra vocês. Vai gerar uma diminuição da leptina, que é o hormônio que avisa assim, opa, tá bom, para de comer aí, você já está satisfeito. A leptina faz isso. Então a leptina vai desregular, ela não vai te avisar mais. Então você tá comendo, aí a leptina deveria fazer o quê? Te avisar. Ei, dona Maria, pode parar de comer, eu já estou satisfeita. Mas se a leptina, que é esse hormônio, está desregulado, ela não vai te avisar. E o que você vai fazer? Vai comer compulsivamente. E isso vai alterar. E a grelina, que é o hormônio que avisa assim, ei, tá na hora de comer, ela está desregulada. Então você vai querer comer toda hora, porque o hormônio que avisa que você está com fome está desregulado, e o hormônio que avisa que você está saciado está desregulado. Então você vai começar a ter compulsão alimentar, porque dormiu mal. Então olha tudo isso. E outro, quem dorme mal, é muito comum acordar de madrugada, à noite, para roubar a geladeira. Porque tá com fome, porque tá tudo desregulado aí dentro de você. E por que isso é tão comum com vocês? Vocês acham que é normal? Eu sou idoso, dormi pouco, dormi mal. É normal. Porque o envelhecer causa isso. Eu vou tomar um remédio aqui, outro ali e pronto. Vou solucionar meu problema. É assim? Não. Eu busquei um artigo, que o nome esse artigo é brasileiro. Esse artigo é lá da PUC, do Rio Grande do Sul. O nome desse artigo é Sono e Envelhecimento. E esse artigo falou o seguinte, 40% dos remédios que são utilizados para o sono são utilizados por pessoas que têm mais de 60 anos. Porque essa população é a população que mais utiliza remédio. Pessoas que usam remédio para dormir aumentam em 8 vezes a chance de desenvolver
alguma doença cardiovascular. Gente, 8 vezes mais. Sabe o que mais mata no mundo? Doença cardiovascular. Então calma aí, se você é sedentário, você não se alimenta bem, você toma remédio para dormir e você faz isso por muito tempo, você tem 8 vezes mais chance de desenvolver uma doença cardiovascular. E isso pode te levar a óbito. Gente, olha isso que eu tô falando. Parece que é algo tão simples, parece que é algo, um remédio não vai me fazer mal. Mas olha isso. Olha o mal que isso faz. Agora pronto. Eu já falei o que vocês fazem de errado. Eu já falei o que isso causa. Eu já mostrei estudos embasando tudo isso. Eu só tenho uma coisa a mais para falar para vocês. A gente tem que trabalhar a educação. Agora eu vou trabalhar com vocês a educação do sono. Eu preciso melhorar a qualidade do sono de vocês. Vocês melhorando a qualidade do sono de vocês, pronto. Vocês vão ser outras pessoas. Então vamos lá. O que pode ser feito para melhorar o sono de vocês? Primeiro, o exercício. O exercício ele vai contribuir. Ele vai ajudar a regular e aumentar a profundidade e duração do sono. Isso é provado cientificamente. Ok. Contudo, o exercício ele deve ser de acordo com cada idoso. Como assim? Gente, aqui tem algumas pessoas me assistindo. Cada pessoa está dentro de um nível de condicionamento físico. Não é todo mundo que vai fazer o exercício da mesma maneira. Então você tem que fazer exercício dentro do que você consegue. Então o exercício é importante. Ok, a gente entendeu. O exercício é um fator importante. E esse exercício ele tem que se adequar dentro das suas condições de saúde. Como assim? Se você tem outras doenças, o exercício ele vai ajudar nessas outras doenças também, junto com o remédio que você já deve tomar. E ele vai ajudar a controlar essas outras doenças. Então você tem que observar o exercício, se você tem hipertensão, diabetes, se você tem artrose, osteoporose, o exercício ele vai te ajudar a isso, mas ele precisa ser feito de acordo com o que você consegue fazer. E eu já falei isso em outras aulas. Então, pronto. Ponto 1, exercício. Outro detalhe, gente, exercício não pode ser feito antes de dormir. Igual, vou dormir 10 horas da noite. Vou fazer exercício 9h30. Não pode ser feito. Deixando isso bem claro. O exercício ele vai te ajudar, mas ele tem que ser feito na hora certa. Ok? Pronto. Próximo passo. Eu vou falar pra vocês agora da higiene do sono. O que é isso? É você limpar, tirar algumas coisas que não são adequadas pro seu sono. Então, você controlar alguns fatores para melhorar a qualidade do seu sono. E o que eu falei? O que isso vai trazer de melhor para você? Vamos lá. Primeiro passo que você precisa é 30 minutos antes de dormir, ou seja, 30 minutos antes de você ir dormir, você precisa começar a ter uma diminuição de luzes na sua casa. Mas aí vamos ao bom senso também. Alguns idosos têm risco de queda. Se você deixar tudo desligado, você pode tropeçar em alguma coisa e cair. Então, se você é um idoso que tem risco de queda, você tem que prestar muita atenção nisso. Mas você pode começar a desligar algumas luzes da sua casa, deixar um ambiente mais escuro, dentro das possibilidades e que não te prejudique. Isso é importante. Você pode deixar a televisão de lado, você pode deixar celular de lado, tablet, qualquer coisa que vai ter essa luz. Por que isso é importante? Porque isso é importante para que o seu cérebro ele entenda, opa, tá na hora de dormir. Se tá na hora de dormir, eu vou começar a produzir um hormônio que vai me ajudar a dormir. Qual é o nome desse hormônio? Melatonina. Então a melatonina ela vai começar a ser produzida pelo seu corpo, porque seu corpo está entendendo que está na hora de dormir. Então você tem que criar um ambiente para você deixar esse ambiente favorável para o seu corpo entender que está na hora de dormir. Televisão, celular, tablet, qualquer luz atrapalha isso. Então, tira isso, deixa isso de lado. Ok? E para esse ambiente, para a melatonina começar a ser produzida pelo cérebro, o que você precisa fazer? Você precisa ter esse ambiente propício. Porque se você não fizer isso, o que seu corpo vai entender? Não está na hora de dormir. Então, quando você consegue adequar isso, seu cérebro vai produzir essa melatonina e vai entender, está na hora de dormir. E isso vai fazer com que sua frequência cardíaca abaixe, sua frequência respiratória abaixe, você vai ficando mais relaxado e vai
começar a entrar em outro estágio. Começar a ficar mais relaxado e seu corpo vai falar, opa, tá na hora de dormir. O que pode te ajudar? Você pode tomar um banho morno antes de dormir. O banho morno ele vai te ajudar, ele vai relaxar e ele é bom para você. Ele vai te ajudar a relaxar e você vai ficar cada vez no estágio mais aqui, o olho já vai ficar fechado, vai começar aquele estágio de sonolência e isso é bom. Igual eu falei já, tirar a televisão do celular 30 minutos antes de dormir. Esquece celular e televisão. Você pode fazer uma boa leitura com uma luz bem baixinha. E isso depende do seu gosto. Você pode ler alguma Bíblia, se é da sua religião. Você pode ler um bom livro. Você pode ler alguma história em quadrinhos, algum jornal. O que você gosta de ler. Você pode utilizar. Evite leitura em plataformas digitais por conta da luminosidade e a pesquisa ainda não são tão claras em relação a isso. Então usa um livro, pega um livro e usa esse livro para ler. Então essa leitura também ela começa a relaxar, ela prepara nosso corpo para dormir. Quinto ponto, evite alimentos estimulantes. E esses alimentos estimulantes você deve evitar eles a partir das 18 horas, 6 horas da tarde você já deve evitar eles. Como assim? Café. Gente, tem pessoas que tomam café à noite. Atrapalha completamente teu sono. Então, para você que toma café com muita frequência, evite tomar depois das 6. Ah, Cleiton, não adiantou. Vai descendo de 1 hora. Evita tomar depois das 5. Não adiantou. Eu já vi nutricionista falar para um aluno meu, não tome café depois das 3 da tarde, porque isso vai comprometer teu sono. Porque essa pessoa era viciada em café. Então depende. Isso depende, mas é um alimento que você deve tirar do teu período da tarde. Essa bebida você deve tirar. Chocolate antes de dormir, na janta, atrapalha dormir. Alimentos que contêm algum dentro do nutriente dela tem a cafeína. Vai atrapalhar dormir, porque são alimentos estimulantes. Opa, vão te acordar. Então você precisa ter o controle disso. E outro detalhe, você tem que deixar seu ambiente, sua cama, seu quarto aconchegante, confortável, para que quando você olha, você já vai querer ir para lá, deitar, dormir e pronto, ficar lá. Tá bom? Qual alimento ou bebida que pode ajudar no sono? Vamos lá, Carlos. Alimentos ou bebidas que podem ajudar no sono. Primeiro, você precisa ter uma alimentação equilibrada como um todo. Mas alimentos que podem ajudar no sono são chás que não têm estimulantes. O chá de camomila vai te ajudar bastante. Alguns chás de maracujá. Você vai procurar chá, quando você comprar o chá, você vai olhar nos ingredientes dele. Se ele não tiver nenhum estimulante, você pode pegar esse chá e utilizar antes de dormir. Ele vai te ajudar a diminuir ainda, baixar seus níveis, vai entender que você vai para um ambiente aconchegante, quentinho e vai dormir. E vamos lá. O que você pode utilizar também para dormir? Uma música bem baixinha por pouco tempo. Você pode colocar uma pequena musiquinha, uma musiquinha bem confortável para você. Uma música que te traga calma. Pode ser uma música religiosa, pode ser apenas uma música instrumental. Isso também vai te ajudar. E você pode experimentar também um ritual de relaxamento. Você pode deitar na cama e fazer um alongamento. Você pode trabalhar a sua respiração. Você pode utilizar esses meios para te ajudar a dormir. Você vai criando esse ambiente para te ajudar a dormir. E isso com certeza vai melhorar na quantidade e na qualidade do seu sono. Outro ponto antes de dormir. O que você pode fazer nesse final? Você vai... algumas pessoas são religiosas, você pode fazer oração. Você pode agradecer a Deus, a forças superiores, de acordo com a tua religião. Você vai agradecer, fazer uma oração, fazer uma prece antes de dormir. E isso eu falo já na cama, deitado na cama. E você vai começar a esquecer as coisas do dia. Você pode fazer alguma meditação. Isso para você ir baixando todos os seus níveis do corpo e entender que é hora de dormir. E além de tudo isso que eu acabei de recomendar para vocês, é importante também que antes de se deitar na cama, vocês podem fazer algum movimento de casa. Você pode fazer uma pequena caminhada com uma música relaxante, e caminhando lentamente pela sua casa, coloca uma música. Os alongamentos, igual eu falei, essas manobras respiratórias, todos esses fatores podem te ajudar
a dormir. Então é muito importante que vocês comecem a inserir essa higiene do sono. Sim, Fátima, respiração também. Você vai trabalhar a sua respiração. Eu falei aqui sobre manobras respiratórias. É justamente isso. Você pode fazer uma meditação, alguma coisa, oração, enfim. Coisas que vão abaixar o seu estado da frequência cardíaca, seu coração vai bater menos, sua frequência respiratória vai diminuir, seu sistema nervoso parasimpático, ele vai mandar seu corpo abaixar os níveis, com o hormônio do sono sendo produzido. Tudo isso vai estimular a melhorar a tua qualidade do sono. Então, todos esses fatores vão ajudar vocês. Então eu quero que vocês comecem a colocar isso em prática o quanto antes. Eu fico muito agradecido pela presença de todos vocês. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar por aqui que eu vou responder, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre o que pode ajudar, o exercício feito, ele vai te ajudar no sono, mas lembra que vocês não podem fazer exatamente antes de dormir, senão você vai ter um pico ali de hormônios que são excitatórios e isso pode te comprometer. Mas para quem se exercita à noite, se exercitar até 8 horas da noite, você vai ter um pico, mas depois você tem um relaxamento. E esse relaxamento que você tem pós-exercício, ele também vai te ajudar a dormir. Então o exercício ele é fundamental nesse processo também. E eu quero te convidar para um canal que eu tenho, que é no meu canal de Telegram. Eu estou mandando conteúdo exclusivo com frequência nesse canal. E esse canal, ele é melhor que o WhatsApp, porque eu consigo mandar muita coisa para vocês por lá e ele nem ocupa a memória do celular de vocês. Então você vai lá no meu perfil do Instagram, você vai clicar, ou na minha página do Facebook, vai clicar lá, e aí vai aparecer a página, entrar no canal do Telegram, você vai clicar nesse canal, e aí você vai entrar no meu canal do Telegram. Constantemente eu tenho mandado informações que eu só mando naquele grupo. Eu mando algumas ideias que eu tenho das pessoas se exercitarem, de como começar, eu dou algumas ideias simples, eu mando o resumo dessa aula mesmo, eu vou mandar lá no Telegram, qual a ideia principal que eu tive nessa aula hoje, o que eu acho que mais ajudou os idosos. Tudo isso eu mando lá no canal do Telegram, então vai lá e entra nesse canal do Telegram. E para quem gostou dessa live, eu quero que vocês vão lá no meu último post, vão lá e vão colocar: eu vou dormir melhor, eu vou melhorar meu sono. Coloque algo que vá te lembrar do que você aprendeu nessa aula de hoje. E saiba que é muito importante você melhorar a qualidade do seu sono, porque eu mostrei todos os riscos que um sono ruim pode trazer. Então eu preciso que vocês melhorem para que vocês tenham mais qualidade de vida. Isso é fundamental. Então se você gostou dessa aula, vai lá no meu último post e coloca: eu vou dormir melhor. E você vai começar a colocar tudo isso em prática. Também tem meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve. Lá tem muito conteúdo bom que pode ajudar vocês a melhorarem a saúde de vocês. Então eu fico muito agradecido pela presença de todos vocês aqui nessa live. Amanhã às 15 horas estaremos aqui de novo no Instagram, no Facebook. E até amanhã. Um abraço. Deus abençoe vocês.